A palavra de Deus para nós hoje está em Hebreus capítulo 1. Palavra de Deus, Hebreus capítulo 1. Verso 1 e até o verso de número 4. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso de número 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus, obrigado pela Tua palavra. Podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e de maneira alguma ela nos engana. Ela traz luz à nossa escuridão, na certeza da salvação que temos em Cristo e na convicção que Teu Santo Espírito está nos conduzindo no entendimento e na compreensão daquilo que precisamos saber nesse tempo aqui na terra, até chegarmos na glória. Assim te agradecemos, te louvamos, te exaltamos pela presença da Tua palavra, revelação do Salvador Jesus Cristo. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus nos traz a igreja. Há somente uma revelação de Deus que salva. E essa única revelação de Deus que salva é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro, e não há menor possibilidade que nós olhemos para a vida eterna se não passarmos por Jesus. E nós estamos caminhando aí já para o final do ano, para uma data comemorativa do nascimento do Senhor Jesus Cristo, data eclesiástica, na qual nós nos lembramos da obra, da presença de Cristo Jesus em nosso meio. E o foco deve ser Jesus. O próprio livro de Hebreus diz que nós olhamos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Portanto, Cristo Jesus é a única referência para o nosso entendimento de fé, porque nós cremos, nós sentimos e nós fazemos as coisas na pessoa de Cristo Jesus, orientados pelo seu Santo Espírito. E cada cena da nossa existência, o carimbo da presença de Cristo Jesus, nos faz vivos diante de Deus. Apaga-se a luz, entramos na escuridão e nós estamos perdidos. A única base estrutural para o nosso relacionamento com Deus é Cristo Jesus. Nós não temos mais nenhuma outra referência. A igreja é consequência da obra salvadora de Jesus. Portanto, se faz entender em Hebreus que a pessoa de Cristo Jesus é indispensável para que você seja participante de uma igreja. Então não existe nenhum outro valor dentro dessa instituição, dentro deste povo, que não se caracterize na pessoa de Jesus que tenha algum valor. Nada do que façamos aqui sem que Jesus seja a razão, não tem valor algum. É apenas um
uma associação de pessoas. A diferença, o diferencial de estarmos todos juntos aqui, unidos nesse corpo chamado igreja, é porque Jesus Cristo é a revelação plena de Deus em nosso meio. A carta aos Hebreus é uma carta que nos dá, ela está no meio aí do cânon do Novo Testamento, são 50 anos de escrita, e no ano 65, então ela está no meio da data do cânon, do primeiro dia que foi escrito até o último dia que foi escrito. É uma carta central, ela tem paralelo com a primeira e segunda carta de Pedro. Ela tem 13 capítulos e ela caminha em direção a fortalecer a fé dos crentes vacilantes. Então, temos um grupo de crentes aqui que gostam de ver muitas coisas em muitos lugares, são crentes curiosos, né? Eles procuram em várias portas as possibilidades de espiritualidade. Então, principalmente aquelas que o remetem ao passado, que o remetem aos seus pais, remetem aos profetas. Eles já receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas são crentes curiosos, crentes vacilantes, que na verdade eles ainda não têm um compromisso com esta igreja que está aqui sendo formada, já tem aí 25 anos de igreja, e eles não estão muito comprometidos com isso, ou gostariam de voltar ao momento anterior. Por quê? Porque esta igreja está sendo perseguida, estão matando os crentes, e eles falam assim, é melhor a gente sair fora desse negócio, porque esse negócio não está dando muito certo, né? Os nossos líderes espirituais aí estão ensinando coisa para a gente, e a gente está perdendo a vida aqui nesse negócio. Então, vamos voltar ao momento anterior, porque o momento anterior era mais seguro. Ou então, vamos pular fora desse negócio chamado igreja, corpo de Cristo Jesus. Então, temos aqui pessoas que são crentes vacilantes, crentes curiosos e crentes que gostam de pensar fora daquilo que Deus está propondo para eles. Nestes últimos dias, então, posterior ao momento anterior, no qual o Antigo Testamento traçava uma direção. A carta aos Hebreus também é considerado o quinto evangelho. Ela vai falar a respeito da pessoa de Cristo Jesus e da singularidade da pessoa de Cristo Jesus. E aqui, Hebreus, nós vamos ver as obras que Cristo Jesus fez e como fez. Jesus é maior do que o judaísmo. Então, preste atenção, porque isso é muito importante, e no tempo presente isso é mais importante ainda. O judaísmo ficou para trás, nós não temos relações com o judaísmo, e o judaísmo não é uma religião cristã, ela não tem a Cristo, Jesus Cristo, o Salvador, como o único e suficiente Senhor. Então, tome cuidado para você não confundir a história secular com a história bíblica. O Antigo Testamento nos aponta o povo de Deus que trouxe à luz a presença do Messias Salvador, mas ela ficou nas sombras, ela não caminhou para a realidade. Então, não confunda o momento anterior, passado, e não pense em voltar ao modelo do judaísmo, que são os judaizantes, aqueles que querem que seja acoplado ao cristianismo uma caminhada dentro dos ritos judaicos. Então, preste bem atenção com isso, porque isso hoje temos muita dificuldade. As igrejas cristãs que são judaizantes e querem voltar aos ritos judaicos e a manifestação da lei por si só, sem Cristo. Então, temos muitas seitas cristãs, pseudo-cristãs, que querem nos levar novamente à prática de uma lei sem Cristo.
E essa caminhada é uma caminhada para fora da igreja e para dentro do judaísmo. Cuidado com isso, isso é um perigo muito grande. Jesus Cristo é maior do que os profetas, capítulo 1, verso 1 a 3, maior do que os anjos, capítulo 1, verso 4, maior do que Moisés, capítulo 3, verso 19, maior que Josué, capítulo 4, verso 16, maior do que Arão, capítulo 5, verso 1. Então, fica para trás toda a prática legalista judaica. Então, nós já nos desvinculamos das sombras e nós já estamos na plena revelação do Salvador Jesus. Estamos na igreja, povo de Deus, antevendo as sombras. A igreja começa desde o primeiro momento, onde Deus busca Adão e Eva do seu pecado e da sua desobediência. Jesus, a pessoa do Salvador ali já está expressa, mas era um mundo de sombras, um mundo de enigmas, um mundo de promessas que deveriam se cumprir a tempo futuro. Nestes últimos dias, portanto, as coisas mudaram. Agora temos que olhar para Jesus. Hebreus capítulo 1 nos apresenta o caráter final, pleno e perfeito da revelação de Deus. Então, essa revelação era incompleta e agora a revelação se tornou completa na pessoa do Filho de Deus. O autor combate a tentação dos cristãos de retornarem às sombras do antigo pacto, mostrando que Cristo é o clímax da revelação e o centro do plano eterno de Deus. Então, todo o plano de Deus tem Cristo Jesus como centro para a vida da sua igreja. Confissão nos aponta: aprove a Deus escolher e ordenar a Jesus Cristo, e ninguém mais, e nenhum mais. Ele é único, ele é incomparável, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e o rei da igreja. A referência, queridos, sempre será Jesus, e ele se basta. Ele não precisa de outros intermediários. Cuidado com as luzes que se acendem dentro da igreja. Só existe uma luz, Jesus. Todas as demais luzes são imperfeitas e não apontam para Deus. Ainda que viesse qualquer outro profeta para falar em nome de Deus, ele seria colocado de lado, porque nós só temos um profeta, só temos um sacerdote e só temos um rei, e este é Jesus Cristo. Assim, Hebreus 1 é uma janela para a nossa caminhada em Cristo. Cristo como revelador, como redentor e como rei. Então, não há um comparativo com Jesus na igreja. Cuidado, porque a gente quer transformar o que é espiritual em material. Então, o ser humano ele tende a levar aquilo que é importante para uma materialidade. E essa é uma tentativa do homem fazer com que Cristo Jesus seja palpável, seja mais presente e menos espiritualizado. Portanto, queridos, esse Cristo não existe. Por mais que os homens dentro das igrejas se esforcem para materializar mais essa relação com Jesus, isto é impossível. Deus é espírito e nós o adoramos em espírito e em verdade. Isso acontece dentro dos nossos corações, no seu espírito. Não tem como materializar. Profeta, sacerdote, rei, revelador, redentor e aquele que deve ser adorado. A igreja estava sobre perseguição. Já foi perseguido? Alguém já correu atrás de você? Já teve uma cena onde você
teve que fugir e sair da presença ou salvar a sua vida? Já teve essa oportunidade? Já foi perseguido por um assaltante? Só para pegar as suas coisas, os seus bens, para lhe fazer algum mal? Pense nessa cena de você fugindo do perigo da perseguição. Agora pense nisso 24 horas por dia. Nós viríamos aqui a essa igreja e teríamos que colocar um exército de diáconos em volta da igreja, porque nós queremos proteger a sua vida. Você está sendo perseguido. É uma situação agradável? Será que você vai viver em paz? Você vai ter tranquilidade para você dormir? Você vai ter tranquilidade para cumprir as suas tarefas diárias? Você não vai ficar preocupado com sua família? Pois bem, querido, já pensou um povo ser perseguido? E um pequeno grupo ser perseguido por um grande grupo? Pois bem, é a cena daqueles que estavam crendo em Jesus no tempo da inscrição dos hebreus. As estruturas do judaísmo queriam matar os cristãos, tirar a vida dos cristãos. O autor de Hebreus mostra que tudo aquilo era apenas sombras. Hebreus capítulo 10. E que Cristo era a única realidade. Esta teologia é uma leitura reformada, e nós entendemos assim, esta é a nossa compreensão. As sombras se passaram e tudo se fez novo na pessoa de Cristo Jesus. O que era Páscoa virou ceia, o que era circuncisão virou batismo. E hoje nós temos aquilo que é sombra foi deixado para trás, e nós entramos numa parceria de um novo pacto, e uma nova aliança. 1 Coríntios capítulo 11, esta é a nova aliança no meu sangue de Jesus. Sob a lei, nos diz a confissão, a aliança da graça foi administrada pelas promessas, pelas profecias, pelos sacrifícios, todos esses prefigurando a Cristo Jesus, o qual era suficiente para edificar os eleitos na fé, o Messias prometido. Agora, em Cristo Jesus, a promessa se cumpriu, acabou, não preciso mais de promessa, o que era prometido já foi revelado. A vida cristã, queridos, é indispensável. 3 coisas, segundo Hebreus. Em primeiro lugar, a perseverança. Não dá para você viver na fé pulando de galho em galho, ou de conversa em conversa. Não dá para viver de fé assim. Isso é brincadeira, isso não é vida cristã. Você não firma raízes, e você não dá raízes para os seus filhos, e nem para os seus netos. Não dá para viver a vida cristã sem perseverança, capítulo 12, verso 1. Não dá para viver a vida cristã sem disciplina. Você estabelecer uma ordem e cumpri-la. Você precisa de disciplina, você precisa de culto, escola dominical, reunião de sociedade interna. Você precisa ensaiar e se preparar para cantar para o louvor de Deus, no coral, nos cânticos. Você precisa estar convivendo com seus irmãos, você precisa abrir sua Bíblia e lê-la, fechado no seu quarto. Você precisa gastar mais os seus joelhos na sua vida de devoção com Deus. Você precisa de disciplina, e quando você errar, você precisa restabelecer a ordem da sua vida espiritual. Em terceiro lugar, temos a paz e a santificação, capítulo 12, verso 14, sem a qual, diz o texto, ninguém verá a Deus. Uma intervenção pacífica da ação do Espírito Santo em seu coração, trazendo paz para você, para com Deus. E uma vida de santificação, sendo conduzido pelo Santo Espírito de Deus, na sua caminhada até chegar
na glória. Portanto, queridos, nós temos um grande problema. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. A revelação real, mas ela estava fragmentada. Ela estava picada. Ela não estava completa. Ela foi nos dada em pedaços. Agora, ele nos falou pelo Filho, não em partes, mas plenamente. O problema foi resolvido, o picado virou inteiro, e esse inteiro foi na pessoa de Jesus Cristo. Agora ele nos falou pelo Filho. O Filho veja lá a sequência, herdeiro de todas as coisas, criador dos mundos, resplendor da glória divina, imagem exata do Pai, sustentador do universo, purificador dos pecados e Rei exaltado. Tem alguém que pode substituí-lo? Existe alguém em alguma cena, em alguma igreja, em algum discurso que pode substituir Jesus? Coitadinho de nós, né? Achar que nós estamos com a bola toda. Não tem condições de andarmos fora da pessoa de Jesus Cristo. Ou estamos dentro, ou estamos fora. Não faz diferença se você está sentado no banco da igreja. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo Jesus. E a confissão nos ajuda. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, de mesma substância, iguais em poder e glória. Portanto, Cristo Jesus está na mesma posição que o Pai está e que o Espírito Santo está. A plenitude da revelação está em Cristo Jesus, verso 1 e verso 2. Cristo é a última e definitiva palavra de Deus. Lê a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, muitas ideias, muitos pensamentos. Se não apresenta Cristo Jesus, é um livro qualquer. Então, se você, quando ler a Bíblia, não ver Cristo, pode esquecer esse texto. Tem que ver só Jesus. Tem que ver Cristo Jesus. Não tem essa, não, porque naquele tempo, não tem essa. Nenhuma hermenêutica bíblica pode tirar Cristo Jesus do texto. Ou você vê Jesus, ou você não está lendo a Bíblia. O objetivo da palavra é nos levar até Cristo. Toda a revelação anterior aponta para Ele, Jesus Cristo. Portanto, Ele é a única referência de tudo, de cada texto, de cada contexto. E uma hermenêutica bíblica sem Jesus como referência não é uma referência cristã. A confissão nos ajuda novamente. O conselho inteiro de Deus encontra-se expressamente declarado na Escritura, ou por ser deduzido por uma boa e necessária consequência, a revelação de Cristo Jesus. Portanto, não esperamos, preste atenção, não esperamos novos profetas. A gente não precisa mais de discurso. Qual é a teologia da moda? O que estão falando a respeito de? Queridos, nós não precisamos de novos profetas. Eu não preciso ouvir nada nem ninguém. Eu preciso da palavra de Deus na revelação de Cristo. Nós não precisamos de novas revelações. Não tem nada acontecendo de novo na vida da igreja que traga a nós a luz, porque a luz já veio, as sombras já passaram, a pessoa de Jesus é suficiente. Eu não preciso de novas leituras. Posso até ler, porque a minha cabeça funciona, mas porque revela a Cristo Jesus. Nenhum livro revela a Cristo Jesus além da palavra de Deus. Você só precisa da palavra de Deus. Tem uma grande biblioteca lá embaixo, e ela está à disposição de vocês. Muitos livros
da década de 80 para cá, e da década de 80 para lá era do meu avô. Tem livro de tudo quanto é jeito, se você abrir, você vai espirrar bastante. Já li muitos deles, não li todos, mas nenhum se compara com a palavra. Nenhum é 100%. Tem alguns que são 30%, outros são 40%, e os mais tops são 60%. Mas tem os 40% ainda que é fumo, é fumaça. Então preste bem atenção, meu querido. Você precisa da Bíblia. Você não precisa de discurso e nada mais. A Bíblia é suficiente para trazer à luz o que você precisa saber. Não precisamos de novos acréscimos. A igreja moderna está aí cheia de novidades, né? Você precisa de novos acréscimos para ver Cristo? Não mudou. Cristo Jesus não muda. E Ele não vai mudar jamais. A glória da pessoa de Cristo está no verso 3, letra A. O Filho é o resplendor da glória expressa na imagem do Pai. Isso enfatiza duas coisas: a divindade de Cristo e a igualdade com Deus. Ele é um Deus divino. Cristo não é apenas um mensageiro, mas Ele é um Deus manifesto. Ele desceu da glória para estar conosco e trazer uma natureza humana para que pudesse haver salvação e purificação dos pecados. E como é um Deus verdadeiro, Ele revela perfeitamente o Pai, acabou as sombras e agora é plenitude. Ele é um Deus encarnado, e isso faz toda a diferença, porque Ele vai até a cruz. Então, queridos, a glória de Deus também está na pessoa de Cristo. Ele não é um acessório de Deus, Ele não é um serviçal de Deus, Ele não é um vice-presidente da eternidade, mas Ele é Deus e é Deus encarnado. E quando Ele vai até a cruz, Ele vai como Deus e morre como homem para que o sangue seja derramado. Nunca se esqueça disso, porque sua referência de divindade, de manifestação e de encarnação só está em Jesus, só está em Jesus. Você não tem que orar para ninguém mais. Fale em nome de Jesus com Deus. Estava no seminário, seminarista, tadinho, vocês têm que perdoar, né? Ele está estudando, está tentando aprender as coisas. E no salão principal do seminário, tínhamos todos o culto, todo dia às 7 horas da manhã. E um dos seminaristas foi convidado a orar. E ao final desta oração, ele falou: Senhor, faz-nos fiel a Calvino. Perdeu a referência totalmente, tadinho. A referência não é o teólogo nos ajuda, mas ele não é referência, queridos. E eu não preciso orar a nenhum deles, e a nenhum dos discursos que você ouve. Você não precisa se ajoelhar diante dos deuses do século. Cuidado com isso, porque esta é a moda. Pessoas que querem que você se ajoelhe e orem a eles. Se você fizer isso, meu querido, você já saiu do cristianismo com certeza. Você ter simpatia por alguns discursos, tudo bem, mas se ajoelhar diante deles, meu querido, você vai direto para o inferno. Você não sabe o que é cristianismo. Se você se ajoelha diante de homens, você está pior do que aqueles que se ajoelham diante das imagens. Você está bem pior, porque a imagem não fala, não vê. Os outros vão te explorar, vão tirar da sua cabeça o que é a verdade, e vão colocar suas falsas e pretensas mentiras. Concluo, queridos. Hebreus capítulo 1 nos chama, em primeiro lugar, preste bem atenção que essa aí é a parte prática, nos chama a confiar na revelação final do Pai em Cristo. Você não precisa
de nenhuma outra revelação. Segundo lugar, adorar a glória da pessoa do Filho. Não existe outra glória na igreja. Não festejamos nada mais, a não ser a salvação que temos em Cristo. Não vamos roubar a glória de Deus, irmãos. Igreja não é para isso. Não viemos aqui criar uma glória pessoal, institucional. Quem criou isso vai para o inferno e vai morrer no inferno. Terceiro lugar, precisamos descansar na obra consumada da cruz. Você é pecador e você vai continuar pecador. Ou você descansa no perdão, ou você morre no sofrimento. Quarto lugar, nós precisamos submeter ao Rei que reina à direita de Deus. Confiar, adorar, descansar e submeter ao Rei. Portanto, firme-se em Cristo Jesus. Ele é a palavra final. Ele é o Deus encarnado. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o Rei eterno. Meus queridos, se você veio para a igreja com qualquer outra motivação, vá fazer outra coisa. Porque sem Cristo, nós somos um péssimo clube social. Ficamos sentados aqui, ouvindo o pastor falar, depois sentamos lá embaixo, ouvimos o professor falar, depois viemos na reunião de oração, ouvimos a oração de A, de B e C. Esse é um péssimo clube social. Vá fazer outra coisa. Por quê? Ou Cristo é a palavra final, o Deus encarnado, o sacerdote perfeito e o Rei eterno, ou Ele não é nada na sua vida. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Efésios capítulo 1, verso 10. Tudo vai em direção a Jesus. Tudo, toda a criação, nada vai fugir das mãos de Jesus. Ele é o único Deus encarnado. E Ele é suficiente para conduzir-nos à eternidade. Que Deus abençoe a sua palavra. E a gente vai começando a falar sobre Jesus. Ainda não é Natal, né? Mas a gente vai começando a falar a respeito da pessoa de Cristo Jesus para a nossa edificação. Deus abençoe a sua palavra.